Eu sou Ana Lúcia Loureiro, secretária-geral da Comissão de Mediação e Métodos Consensuais da OAB-RJ, e hoje nós estamos aqui para fazer o nosso podcast. Estou com a doutora Bárbara Brandão, que é vice-presidente da nossa comissão na gestão 2025-2027, e nós estamos aqui para fazer um bate-papo para falarmos um pouco sobre a vertente privada da Câmara de Mediação da OAB-RJ, que é, na verdade, um benefício para os advogados na solução de conflitos. Olá, Bárbara. Olá, Bom tudo dia, bem, tudo Ana? bom? Bárbara, eu vou começar esse podcast, né, pedindo para que você, que já está tanto tempo na comissão de mediação, né, desde praticamente o início da comissão, né, que conhece muito bem a trajetória da comissão de mediação, que hoje é a Comissão de Mediação e Métodos Consensuais. Eu vou pedir para você, na verdade, falar um pouco, né, da história da comissão, né, o que foi realizado, quais foram os trabalhos que foram realizados ao longo desses anos e que acabou culminando também na criação da Câmara de Mediação aqui na OAB-RJ. Ah, maravilha. Bem, então vamos lá. A comissão de mediação, ela já está indo para mais de 25 anos, né? E a Câmara de Mediação para mais de 15 anos, né? E, na verdade, isso tudo começou lá atrás. Na época, ainda era Comissão de Mediação e Arbitragem, uma ideia, né, da nossa atual presidente, Ana Tereza Basílio, que teve a iniciativa e criou a Câmara também na época, lá atrás, Câmara de Mediação e Arbitragem, e com o tempo, né, elas foram se separando, por óbvio, né, até naturalmente, né, caminhos naturais, até para ganhar mais propriedade, cada instituto, cada método, né? Então, foi daí que então caminhou-se para a comissão de mediação, à época, e a comissão de arbitragem. E que foi. E aí, a gente vindo aqui para a comissão de mediação, ela traz várias frentes super importantes, eu acho que, né, a gente pode mencionar. Sempre foi uma comissão muito ativa. A gente lá atrás ainda não pode deixar de prestigiar, claro, por óbvio, né, a nossa atual presidente, Ana Tereza Basílio, que, como eu disse, né, começou com essa iniciativa há muito tempo atrás, tanto da comissão como da Câmara. Depois, seguido por, aí eu posso falar mais com quem eu trabalhei mais diretamente, né? Samanta Pelágio, né? Também os membros e mediadores, todos que participaram de projetos e atividades tão importantes, né? Quantidade de competições universitárias de mediação que organizamos, né? Como comissão de mediação, levando o Instituto da Mediação para os jovens universitários, ainda na época da criação, né, da elaboração do novo Código de Processo Civil, né, o Código de Processo Civil de 2015, com sugestões de artigos e que foram incorporados, né, a quantidade de enunciados também elaborados pela Comissão de Mediação, numa época que ainda tinham pontos obscuros, e esses enunciados eles vieram para aclarar, né, para dar mais força, mais credibilidade, mais segurança para a mediação, né, na sua utilização prática. Enfim, diversos projetos e atividades muito relevantes para a mediação, né, para a divulgação da mediação. Depois, seguindo ainda com, aí já na gestão da Juliana Loss, né, que ampliou o escopo, né, da comissão de mediação para demais métodos consensuais, que é, hoje em dia, como a gente tem a comissão de mediação e métodos adequados de solução de conflitos, né, para abarcar os demais métodos, e não somente a mediação, mas também dispute boards, design system, mini trial, tantos outros, né, métodos que a gente tem e são super importantes, e continuando com essa divulgação da Câmara, né, ampliação e utilização da Câmara de Mediação da OAB do Rio de Janeiro. Excelente. E como foi, na verdade, o surgimento da Câmara, né? De onde veio a ideia de criar uma Câmara de Mediação que conta com duas vertentes, que depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Como que funciona a vertente institucional e a vertente privada. Isso. Então, como eu mencionei um pouquinho antes, né? A
Câmara, ela começou lá atrás como uma iniciativa da Ana Teresa Basílio, começou inicialmente como Câmara de Mediação e Arbitragem, isso já tem mais de 15 anos, e com o caminhar do tempo, né, sentiu essa necessidade, até para dar mais propriedade para cada instituto, né, e se separar, mas até uma coisa super importante, né, Ana, que vale a pena a gente ressaltar aqui, é que apesar de com o tempo, né, ter sido entendido pela necessidade de ter uma Câmara de Arbitragem da OAB e uma Câmara de Mediação da OAB, sempre com projetos juntos. A gente, inclusive, né, Ana, né, nessa gestão atual da Samantha Longo, a gente tem projetos também de parceria com a Câmara de Arbitragem, enfim, então a gente entende que funciona muito bem e fica muito mais rico, mas claro que cada uma tem que ter o seu campo determinado. Então, começou assim, né, até que teve a divisão. A gente tem atualmente a Câmara de Mediação da OAB, ela se iniciou com somente uma das vertentes, né, que é a vertente para inscritos. Desculpa, a vertente institucional, que ela se destina a quê? A um lugar para atender questões e conflitos no desempenho da atividade advocatícia. Ou seja, se um cliente, né, tem uma questão com o seu advogado, né? Por exemplo, não estou conseguindo achar meu advogado, ou estou com dúvida com relação a esse pagamento, ou esse valor que eu recebi no meu processo, ou um prazo processual, minha defesa, enfim, ou honorários cobrados, qualquer questão ali ético, né, disciplinar, no caminho dessa atividade, dessa relação cliente-advogado, ela pode ser resolvida por meio de mediação. Inclusive, ela é recomendada que seja, né, porque ela vai ser muito mais bem cuidada, muito mais bem tratada. É um caminho muito particular para esse tipo de solução. Então, essa é a primeira vertente, né? Foi assim que foi iniciada a Câmara de Mediação com esse foco, com esse escopo, com essa premissa, né? Ou seja, atender questões que envolvam atividade ali ético e disciplinar, o dia a dia da atividade do advogado com o seu cliente. Então, um cliente, né, que procura o OAB porque tem alguma questão com o seu advogado, é oferecido a ele a possibilidade de resolver essa questão por meio da mediação, através da Câmara de Mediação da OAB, com um mediador qualificado, capacitado, é uma vertente que não tem custo, né? Então, os mediadores não são remunerados, é pro bono e dentro da casa do advogado. E é uma oportunidade, então, de, às vezes, algum mal entendido, uma falha na comunicação, né, ser resolvida ali por meio da mediação. Com o passar do tempo e o sucesso, né, dessa vertente institucional, né, da Câmara de Mediação da OAB, se entendeu, gente, por que não ampliar, né, essa Câmara? E principalmente, por que a gente não leva essa experiência bem-sucedida também para os advogados? Foi quando, então, se criou a segunda vertente da Câmara, que é a vertente inscritos, que nada mais é do que uma Câmara privada. Essa tem custo. E os mediadores são remunerados. Então, é uma Câmara de mediação, como todas essas que a gente tem no mercado, com mediadores capacitados, né, reconhecidos, né, formados, só que ela tem um valor diferenciado do mercado. Por quê? Porque é um benefício da ordem para os seus inscritos. Então, desde que você seja advogado com inscrição ativa, sociedade de advogados com inscrição ativa, enfim, estagiário com inscrição ativa, e que você tem uma questão da sua vida pessoal, uma questão com seu vizinho, ou uma questão com seu ex-marido, né, sobre seus filhos, enfim. E especialmente, a gente acaba, né, Ana, que usa muito a vertente privada da Câmara de Mediação da OAB, a gente percebe que ela tem sido muito procurada para questões que envolvem sociedade de advogados. Sociedade de advogados, né? Exatamente. Dissolução societária, a saída de algum advogado, de algum sócio daquela sociedade de advogadas, enfim. Então, para tudo isso, o inscrito, né, o advogado, a sociedade de advogado, o estagiário que tem inscrição ativa, ele pode se utilizar de uma Câmara de Mediação. Né? Como todas as outras com valor diferenciado.
E qual foi um pouco da ideia? Eu acho que era essa pergunta que você me fazia. Na verdade, e fazer uma observação, mas pode falar. Perfeito. Então, assim, qual foi, na verdade, a primeira sensação, a primeira necessidade que a gente percebeu e que embasou a criação da segunda vertente? Foi entender que o advogado, ele precisa viver uma boa experiência de mediação para que ele acredite no instituto e leve esse mecanismo, esse método, essa possibilidade de solução de conflitos para os seus clientes. Então, na verdade, a Câmara de Mediação da OAB, ela não veio para concorrer no mercado, vamos dizer assim. Na verdade, ela veio como mais uma ferramenta, né? Claro, um benefício para os inscritos, né? A ordem concedendo um benefício para seus inscritos, mas também mais uma porta para disseminar a cultura da mediação, fazendo com que o advogado vivencie uma boa experiência em mediação. Excelente. Então, na verdade, a vertente, recapitulando um pouco, a vertente institucional, ela, na verdade, surgiu, né, através de uma demanda, porque, ou seja, antigamente chegava uma reclamação de um cliente em relação ao seu advogado, isso já era aberto um processo disciplinar junto ao Tribunal de Ética. É isso? É isso. Então, percebeu, na verdade, houve ali uma percepção de que, de repente, muitos dos casos ali que eram trazidos pelos clientes em relação aos seus advogados poderiam ser resolvidos através de uma mediação. Né? Como você bem pontuou, às vezes era um cliente que não estava conseguindo mais contato com o seu advogado, ou um cliente que estava com dúvidas em relação ao contrato de prestação de serviços, ali o advogado atuou, chegou naquele momento de receber os honorários, e aí o cliente não entende, né, o porquê que ele tem que pagar aquele percentual que está ali estipulado no contrato. Então, aí vem até a ordem fazer uma reclamação. Então, percebeu-se que, na verdade, isso não era um motivo para se abrir um processo disciplinar, mas sim chamar, né, o advogado e o cliente para estarem ali numa mesa de mediação e tentarem resolver através de uma conversa. Se né? ouvir, né? Se ouvirem, exatamente. Então, daí surgiu a ideia da criação da Câmara na vertente institucional. E a vertente privada, como você pontuou, na verdade, surgiu dessa ideia de, por que não, né, oferecer para os advogados um benefício. Ou seja, se o advogado ele tem alguma questão, né, algum problema, ou seja, de repente ele está passando, ele vai fazer um divórcio, né, está passando por um divórcio, tem uma questão ali que ele precisa resolver de partilha de bens, né, e ele não quer judicializar, ele gostaria de resolver todas essas questões, que aí até envolve uma pauta que a gente chama na mediação de subjetiva, né, ele pode resolver, ele pode levar essas questões para a mediação. E, chegando a um acordo, aquele termo de acordo celebrado tem força executiva, é um título executivo. Perfeito. Né? Exato. Então, ele pode depois levar para homologar, caso ele queira. Né? Então, surgiu aí essa ideia de oferecer para o advogado esse benefício, ou seja, se você, advogado, tem alguma questão, como a Bárbara até colocou, às vezes você é sócio numa sociedade de advogados e está passando, de repente, por uma questão de saída dessa sociedade, uma dissolução parcial dessa sociedade, e existem questões que precisam ser resolvidas, né? Então, por que não resolver essas questões na mediação, né? Então, é muito bacana. E o que você trouxe também, que é muito importante, que a ideia da vertente privada não é competir com outras câmaras, né? Na verdade, é trazer um benefício para o advogado. Olha, advogado, se você que está aqui, inscrito na ordem, quer resolver as suas questões pessoais, você pode contar com uma câmara onde existem mediadores qualificados, né? Com a diferença de que, para esses assuntos, você vai pagar, mas é um valor diferenciado do valor de mercado. E assim, o advogado, né, vivenciando na prática, Exatamente. saindo da teoria, vindo para a prática e vivenciando uma experiência de mediação bem sucedida. É uma forma também, a vertente, né, privada da Câmara de Mediação foi idealizada também como uma forma de você divulgar, disseminar a cultura da mediação. Que é uma das nossas obrigações, né, como comissão de mediação. Então, eu acho que a Câmara de Mediação é uma das grandes conquistas da comissão de mediação. E da ordem.
Na verdade, existem outras seccionais que até nos procuram, né? Até visitam a Câmara, querem conhecer melhor a dinâmica, né? Como que funciona a Câmara de Mediação da OAB, porque possuem a vontade de também criarem câmaras também nas suas, né? Tivemos agora recentemente uma reunião até com uma comissão do Sul, né, que gostaria de saber, de conhecer melhor o funcionamento da Câmara, porque a ideia é criar também uma Câmara lá e oferecer para os seus advogados inscritos. Muito importante isso que você está trazendo, porque vale a pena até a gente mostrar um pouco aqui a relevância da Câmara de Mediação da OAB do Rio de Janeiro. Então, além de termos sido pioneiros nesse aspecto, a gente se tornou referência, né? Basta ver os números, né? Ou seja, começou uma experiência muito bem sucedida, né? Ao invés de direcionar para o TED, para o Tribunal de Ética e Disciplina, se mostrou muito mais adequado você direcionar aquelas determinadas, né, questões para serem resolvidas por meio de um procedimento de mediação. E deu certo, e foi um sucesso. E os números foram muito grandes. Daí se ampliou, né? Também se criou uma Câmara de Mediação privada, né? Como um benefício para os inscritos, como uma forma de disseminar a cultura da mediação. E isso foi tão bem feito, né? Acho que deu tão certo que outras seccionais e outras OABs de outros estados vieram nos procurar para ver como funciona, como faz. Então, a gente se tornou, de alguma forma, uma referência para apoiar essas outras OABs de outros estados. As seccionais, utilizem aqui, a Câmara está aqui para vocês. Vocês podem usar a nossa Câmara, né? É de todos, né? E também, eu acho que um parênteses aqui, que vale a pena a gente relembrar, na época da pandemia. Isso. Né? Exatamente. Que a gente conseguiu, da noite para o dia, montar uma Câmara de Mediação virtual, online. Então, assim, só para lembrar, foi uma época em que os conflitos estouraram, eram conflitos de toda a ordem, e o judiciário... né, O judiciário estava fechado. estava com as portas fechadas. Então, como é que você resolve? Espera um pouquinho aí, não, vamos ver quando vai reabrir, a gente não sabe muito bem. Não tem como. E os advogados estavam sem receber seus honorários. Muitos advogados. Porque como é que trabalha com o judiciário fechado? Como recebe, né? Dependendo da forma de remuneração daquele advogado. Então, nós, né, Comissão de Mediação da OAB do Rio de Janeiro, entendemos essa necessidade e nos sentimos na obrigação de rapidamente apoiar esses advogados. Então, a gente conseguiu montar uma Câmara de Mediação online para atender, durante a pandemia, essas situações, né, que existiam e que precisavam ser tratadas e solucionadas. Então, acho que foi também muito gratificante e a gente ter conseguido oferecer esse benefício e esse apoio para quem precisava naquele momento tão delicado. Sim, com certeza. Fez toda a diferença, né? E esse formato online acabou permanecendo, né? Mesmo após aí o término da pandemia, né? Acabou permanecendo. Então, hoje nós temos essa opção, né? De realizar as mediações, tanto no formato presencial quanto no formato online. E funciona muito bem, né? Tudo na verdade, se deu certo, por que não continuar, né? É isso. E eu acho que também é importante a gente trazer aqui, falando um pouquinho da vertente institucional, que nós vemos na prática, né? Nós que somos também mediadoras na Câmara, né? Que muitas das vezes os advogados, quando recebem o convite para participarem da mediação, na vertente institucional, né? Ou seja, chegou uma reclamação, né, do seu cliente na OAB, então a OAB faz esse convite para a participação da mediação, e muitos advogados chegam até chateados, de certa forma chateados, poxa, por que a OAB está me chamando, né? E a gente procura explicar, né, que, na verdade, não é um procedimento disciplinar, muito pelo contrário, é uma oportunidade que a OAB está dando de resolver essa questão através de uma conversa com a ajuda de um mediador qualificado, que vai ser um facilitador dessa comunicação, né, porque se houve uma reclamação, está havendo algum ruído ali, né? Então, o mediador, que é um terceiro imparcial, que possui conhecimento com técnicas de negociação, ele está ali como um facilitador dessa comunicação. Então, a gente procura sempre explicar isso e pontuar para que os advogados entendam. Que né? é uma oportunidade. Que é uma oportunidade, exatamente, para que eles estejam ali
procurem resolver aquela questão que está sendo trazida. Porque falha na comunicação existe. Existe. Olha, como a gente Somos vê seres humanos, né? Até nós, como mediadores também, falhamos em muitos momentos, sim, né? Existe, faz parte, né? Conflitos existem, faz Claro, parte da vida em sociedade, né? Enfim, é do nosso dia a dia. Então, por que não resolver da melhor forma, de uma forma cuidadosa, com um mediador capacitado, né? Eu acho que essa é uma ideia. Então, acho que isso é super importante, isso que você falou, Ana. O advogado tem que entender que quando ele recebe esse convite para vir para uma mediação, é uma oportunidade que ele tem até de sentar com o seu cliente e explicar, poxa, não sabia que você estava vendo dessa forma, que você tinha entendido dessa forma, mas deixa eu te explicar. E legal, foi bom você me falar, porque da próxima vez eu vou fazer diferente. Olha que maravilha, a gente aprende e melhora, né? E melhora. Sempre. Exato. Agora, assim, um ponto que eu acho que a gente precisa lembrar aqui, né, que a gente está dentro da OAB, né, da Casa do Advogado. Né, e a OAB possui um tribunal de ética e disciplina. Né, então, a gente tem a responsabilidade, né, de fiscalizar, de acompanhar, né, a atividade do advogado, o desempenho, né, dessa atividade do advogado. Então, por mais, né, que seja feito um acordo, vamos lá, em sede de um procedimento de mediação, na Câmara de Mediação, aquela conduta do advogado, ela pode sim ser avaliada pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelo nosso TED. Por exemplo, digamos que o cliente, quando procura a Câmara, ele alega, poxa, o advogado não apresentou minha defesa, perdeu um prazo. Então, assim, por mais que seja feito um acordo ali em sede de mediação na Câmara, aquela atividade, né, aquela conduta, ela vai ser avaliada pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Ela pode ser avaliada pelo Tribunal de Ética. Sim, salvo engano, é o artigo 15, né, do Código de Ética e Disciplina. Algum valor, o cliente fala, meu advogado recebeu um valor no processo e não me repassou. Da mesma forma. Pode ser feito, sim, um acordo ali no procedimento de mediação, né, para resolver logo, devolver o valor, enfim, as explicações serem feitas, né, mas aquela conduta pode, sim, ser avaliada, né, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, salvo engano, no artigo 12 do Código de Ética e Disciplina da OAB. E por aí vai. Então, acho que esse é um ponto que também a gente não pode deixar de ressaltar, né? Que é responsabilidade da ordem, por meio do seu Tribunal de Ética e Disciplina, sempre estar avaliando a conduta do advogado. Isso é importantíssimo. Claro, excelente, excelente. E aí, voltando para a vertente privada, né? Que nós estamos aqui, na verdade, hoje é o tema central desse podcast, né? Que é, na verdade, mostrar para os advogados que eles possuem uma câmara privada, né? Que é um benefício que a ordem dá, né, com valor diferenciado, caso eles queiram resolver suas questões pessoais, enfim, seja na esfera de família, do consumidor ou societária, ele pode solicitar uma mediação privada, né, e pagar um valor diferenciado pela hora da mediação. Como que funciona, né? O advogado que está nos assistindo aqui, ele pode estar pensando assim, poxa, interessante, ótimo, mas e aí? Eu gostaria de solicitar uma mediação. Como eu faço? O que eu devo fazer? Eu entro no site da OAB, como que eu solicito, como que é a escolha do mediador, né? Porque, na verdade, existe uma questão aí, né? Que você tem uma autonomia para escolher o mediador que você considere mais capacitado para realizar a mediação, né? Então, como que funciona? Se o advogado tem interesse em realizar, em solicitar a mediação, o que ele deve fazer? Ótimo. Então, vamos lá. Então, você... advogado inscrito, né? Sociedade de advogado inscrito na OAB. Quero fazer a dissolução da minha sociedade. Queremos organizar aqui a saída de um sócio. Ou eu tenho uma questão da minha vida privada que eu quero resolver por meio de mediação. Você pode se utilizar da Câmara de Mediação da OAB, vertente privada. E como que você faz isso? Você pode entrar no site da OAB, na aba Serviços. Você vai entrar lá, OABRJ, tá? Site da OABRJ, aba Serviços. Você clica lá, tem Câmara de Mediação. Você já vai, clica ali, você vai direto pro site da Câmara de Mediação, né? Ele é bem intuitivo. Você vai seguindo ali o passo a passo. Então, você cadastra o seu caso, né? Com o nome de quem é o requerente, de quem está pedindo, com os dados, uma breve histórico do caso. Você também preenche com os dados do requerido, quem é aquela pessoa, aquela parte que você está querendo convidar, né, para o procedimento de mediação.
você tem a possibilidade de escolher quem é o mediador. Existe uma lista de mediadores, você escolhe, como a Ana falou, né? Essa é uma possibilidade, né? Da escolha do mediador. Então, você escolhe quem é o mediador e tem o valor, salvo engano, R$ 474 atualmente. Mas olhem sempre lá, porque esse valor Pode ser reajustado. Isso. Então, a hora da mediação, né? É 474 a hora da mediação. 474 a hora, perfeito. Mas isso tudo está lá você entrando nessa aba no site da Câmara de Mediação Privada, tem todas essas informações. E então, ali você formaliza o seu pedido, você faz a sua solicitação, o mediador vai entrar em contato para confirmar, entender questões de pagamento, como é que vai ser, vai ter rateio, não vai ter, vai ser pago por uma parte só. Depois ele, obviamente, precisa entrar em contato com o requerido, da mesma forma se apresentar, explicar, contar que teve um pedido de mediação, levar a questão, né, do pagamento das custas, como é que vai ser rateado, vai ser pago por um ou por outro, confirmar a participação, o aceite dele, né, porque mediação é pautada no princípio da autonomia da vontade, e todos aceitando participar do procedimento de mediação, então é marcada a primeira sessão de mediação, que pode ser, como a Ana colocou um pouco mais cedo, presencial ou virtual, né? A gente tem uma secretaria que organiza, dá todo esse apoio, também de emissão de boletos de pagamento, tudo isso vai ser combinado com a secretaria e com o mediador, e então dá-se início ao procedimento de mediação que se conclui com um termo de mediação que tem força, né? Executivo. Eu acho que essa é a grande preocupação dos advogados, né? É a grande preocupação. E aí, o que eu faço com esse termo de acordo, né? Ele tem validade? Não tem validade? E força executiva? Tem força, né? E é um título que você tem nas suas mãos. Então, eu acho que esse era o ponto que a gente queria trazer, né? Conheçam, né? Saibam que existe uma Câmara de Mediação. Temos 2 salas novas agora de mediação. Lindas, né? novinhas. Novinhas, então se quiser no formato presencial, temos a infraestrutura para isso, para realizar as mediações no formato presencial e também no formato online, né? Tudo é combinado, tudo é tratado, né? Para que atenda da melhor forma, né? O advogado, né? E é isso, eu acho que a ideia realmente hoje era trazer, né, para que os advogados conheçam. Se tiverem alguma dúvida, procurem a nossa comissão, né? Nós estamos aqui para trazer todos os esclarecimentos necessários, né? Procurem conhecer o trabalho da nossa comissão, né? Que agora, na nova gestão, nós temos como presidente a Samantha Longo, né? Como nossa vice-presidente, a Bárbara Brandão, e nós estamos realmente nessa nova gestão querendo impulsionar cada vez mais a Câmara, né, para que cada vez mais advogados utilizem, né, e entendam e reconheçam, vejam os benefícios da utilização da mediação para a solução de conflitos. Aí. Não é isso? Perfeito. Quer deixar algum recado, Bárbara? Eu acho que não deixem, né, de experimentar, de viver essa experiência, né, de levar um caso de vocês para a Câmara de Mediação da OAB. Eu acho que vale muito a pena, eu acho que isso são coisas que a gente depois leva para a vida pessoal e profissional, recomendo fortemente. E, mais uma vez, a gente está à disposição, tá bem? Samantha Longo, nossa presidente, eu, Bárbara, Ana Lúcia, nossa secretária geral, que faz tudo e nos ajuda com tudo. A secretaria aqui da OAB, a gente tem uma página no Instagram, também podem nos acompanhar por lá. E temos o e-mail, né? Caso tenham dúvidas, né, e queiram esclarecimentos, vocês podem encaminhar um e-mail para nós, que é cmc@oabrj.org.br. Podem encaminhar que nós recebemos e respondemos aí as dúvidas de vocês. Nos procurem, né? Essa é a nossa intenção, né? Estamos aqui à disposição para prestar os esclarecimentos e que, por favor, nos sigam no Instagram também, né? Porque a ideia é realmente trazer muitos eventos, trazer cada vez mais essa conscientização, né? E mostrar. E tragam ideias, né, Ana? Claro. Estou pensando aqui, né? Ideias, sugestões, feedback, né? Como a gente falou aqui ao longo dessa conversa, eu acho que a gente está sempre buscando melhorar, aprimorar,
e crescer. Claro, com certeza. Ideias sempre são bem-vindas, né? Sempre são bem-vindas. É isso. Obrigada, Bárbara. Eu que agradeço, Obrigada a prazer. quem está nos assistindo agora, né? Muito obrigada e estamos à disposição. Um abraço a todos. Tchau, tchau.